irmãs, que a graça de Cristo esteja sobre todos nós. Estamos iniciando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje teremos como tema para este culto compromisso com Deus. E ao darmos início a este culto de louvor a Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio. Somos todos chamados à adoração. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. Nesse instante, cantemos o cântico Ajuntamento. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo. Seus louvores, súplicas
te prestarmos este culto. E o teu povo, ó Pai, te adora em espírito e em verdade, porque o teu povo confia no Senhor e declara que o Senhor é o único Deus. De fato, o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus, o nosso Deus poderoso, amoroso, bondoso, o Deus de toda a graça. Ó Senhor, aceite o nosso culto, aceite os louvores do teu povo e abençoe-nos para que a nossa vida seja constante louvor e adoração ao teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Façamos a leitura bíblica que está no Salmo 145, versículos 1 a 4 e 17, 18 e 21. Diz assim o texto bíblico: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome. Cantemos: Justo és, Senhor. A igreja confessa os seus pecados. Irmãos e irmãs, a leitura de Provérbios, capítulo 28, versículos 13 e 14.
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Nesse instante, cantemos o hino Espírito do Trino Deus. Oremos. Bondoso Deus, suplicamos que o Senhor esteja com os teus olhos voltados para cada um de nós, pois nesse instante de oração suplicamos o teu perdão. Reconhecemos que somos pecadores e que nada merecemos do Senhor, mas nos achegamos à tua presença através de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Por isso, Senhor, é que nós nos achegamos à tua presença e suplicamos que o Senhor nos perdoe os pecados. Tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia da tua igreja, ó Deus, e reconhecemos que tão somente por causa do sacrifício de Cristo é que podemos chegar à tua presença. Por isso, Senhor, perdoa-nos. E ao Senhor a nossa gratidão, ao Senhor o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, irmãos, com muita alegria e respondendo a este maravilhoso perdão que temos da parte de Deus, cantemos Glória a Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, pela fé, declaramos
que somos perdoados. Dando continuidade a este culto de louvor ao nosso Deus, neste momento apresentamos a nossa gratidão a Deus. É o momento de apresentarmos a nossa oferta. A carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Neste momento, faremos o nosso ofertório, a consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Aos irmãos que já apresentaram os seus dízimos e as suas ofertas, este é o momento de agradecer a Deus. Aos irmãos que ainda no transcorrer desta semana que se inicia apresentarão também os seus dízimos e as suas ofertas, também é momento de gratidão a Deus, e que Deus continue a suprir a cada uma das nossas necessidades. Irmãos e irmãs, neste momento de ofertório, cantaremos o hino Tu és fiel, Senhor. Cantemos. Oh
graças ao Senhor pelo teu cuidado fiel, que nunca tem nos faltado. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de poder participar da missão do Senhor neste mundo, através também dos dízimos e das ofertas. Por isso, Senhor, que o Senhor continue a suprir as nossas necessidades. E nós te agradecemos pelo trabalho que o Senhor tem dado para cada um de nós, para que dele possamos adquirir o sustento para a nossa vida cotidiana. E, ó Deus, que o Senhor continue a nos abençoar, para que, mesmo nesse tempo difícil, possamos permanecer fiéis ao Senhor, também na consagração dos dízimos e das ofertas. Continue a guardar as nossas famílias e a nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Também, irmãos e irmãs, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o cuidado de Deus, cantemos nesse instante, em louvor ao nosso Deus, o cântico Deus Supremo És. Supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua majestade.
louvor ao nosso Deus, nesse instante teremos a nossa reflexão na Palavra de Deus. Lembrando que o tema deste culto é compromisso com Deus. Por isso, nesse instante, vamos refletir um pouco neste tema. E para esta reflexão, irmãos e irmãs, farei a leitura na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 2. Assim diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Oremos. Bondoso Deus, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e por isso suplicamos que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar os valores importantes da Tua vontade através da Tua Palavra. Por isso, Senhor, suplicamos, edifica-nos na direção do Senhor, na direção da Tua Palavra, para que a Igreja possa prosseguir orientada e alimentada pela Tua Palavra. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, hoje, exatamente hoje, completa-se um ano desde o último culto presencial que realizamos aqui em nosso templo. No dia 15 de março de 2020, nós realizamos o último culto presencial aqui no templo. Então, hoje, 14 de março de 2021, completa-se exatamente um ano em que não mais realizamos as atividades presenciais no espaço do nosso templo, nas dependências da igreja. No dia 17 de março de 2020, o presbitério de Assis tomou a decisão de que os nossos templos, as igrejas que pertencem ao presbitério de Assis, não realizariam mais os seus cultos presenciais até que toda essa situação séria e grave de saúde pública por conta da pandemia do Covid-19 fosse eliminada, ou que pelo menos o presbitério entendesse que chegasse um tempo que tivesse garantia para que os irmãos pudessem novamente reunir-se presencialmente nas suas respectivas igrejas. E eu louvo a Deus pela posição firme, pela posição consciente do presbitério de Assis neste sentido. Não tem sido fácil para mim, para os pastores do presbitério, não tem sido fácil para os irmãos que amam estar juntos presencialmente na igreja, não tem sido fácil, mas é importante neste momento. O presbitério de Assis entendeu que é mais importante a preservação da vida dos irmãos do que colocar em risco através do ajuntamento das pessoas no espaço dos nossos templos. Um ano em que não nos reunimos presencialmente. Também, irmãos e irmãs, um ano da pandemia do Covid-19. E neste período de um ano, infelizmente, já assistimos à morte de mais de 270 mil brasileiros e brasileiras ceifados pela Covid-19. E este número de 270 mil só está aumentando. Para termos noção, irmãos e irmãs, deste número de cerca de 270 mil pessoas ceifadas pela Covid-19 aqui em nosso país, é como se toda a população
das cidades de Paraguaçu Paulista e de Presidente Prudente juntas fosse exterminada da face da terra. É como se nesse período de um ano deixasse de existir a cidade de Paraguaçu e a cidade de Presidente Prudente, para termos uma noção deste número de brasileiros e brasileiras que foram ceifadas pelo Covid-19. Por isso, irmãos e irmãs, hoje, quando completamos um ano de distanciamento relacionado aos nossos cultos presenciais, hoje é um dia de lamento. É um dia de lamentar a dor das famílias enlutadas. É dia de lamentar o sofrimento dos internados e também o sofrimento dos profissionais de saúde que estão à exaustão. Também, irmãos e irmãs, é tempo de lamentar profundamente os descasos e os desmandos das autoridades políticas municipais, estaduais e principalmente federais, diante de tamanha calamidade de saúde pública. É tempo de lamentar. Mas também, irmãos e irmãs, é tempo de avaliar. Estamos no período da Quaresma, e nesse período da Quaresma é um tempo especial reservado para que cada um de nós possamos avaliar a nossa vida cristã. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos fazer esta avaliação, olharmos para a nossa vida cristã. É por isso que através deste culto oferecemos este tema para a nossa reflexão, para a nossa avaliação, este tema: compromisso com Deus. Diante do texto que acabamos de ler, o capítulo 11, versículos 1 e 2 da carta aos Hebreus, queremos propor então uma avaliação do nosso compromisso com Deus. Por isso, em primeiro lugar, quero avaliar com os irmãos a importância da fé. Este capítulo 11, ele fala da fé colocada em Deus. Ele começa falando a respeito da importância da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. No versículo 6 deste capítulo, o autor vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E ainda, na continuidade, no capítulo 12, no início do capítulo 12, versículo 2, o autor de Hebreus vai dizer que nós cristãos precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E se ampliarmos esse tema da fé, da importância da fé nas Escrituras, nós podemos verificar, por exemplo, a carta de Tiago. A carta de Tiago trabalha exatamente com o tema da fé. E Tiago vai trabalhar dois aspectos desse tema da fé. Ele vai trabalhar com a questão da fé viva e também da fé morta. A fé viva na carta de Tiago é aquela fé que é traduzida, que é transformada em atitudes cristãs concretas, em atitudes dos valores do reino de Deus no dia a dia. Esta é a fé viva, é aquela que se traduz em ações, em atitudes cristãs. Já a fé morta é aquela fé religiosa, é aquela fé cultural. A pessoa diz que acredita em Deus, a pessoa diz que tem fé em Deus, mas as suas atitudes no dia a dia geralmente não demonstram que esta fé de fato é uma fé colocada em Deus, em Jesus Cristo. Por isso,
Este capítulo 11 da carta aos Hebreus vai destacar a importância da fé. E no versículo 2 que lemos, diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E a partir daí, irmãos e irmãs, começa um relato de personagens do Antigo Testamento. Mulheres, homens que viveram no período do Antigo Testamento e que deixaram registrados na história bons exemplos de fé. E aí começa, a partir do versículo 4 até o versículo 32, fala de exemplos de pessoas que deixaram bom testemunho de fé. Começa por Abel, passa por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e por aí vai. São citados, são mencionados esses personagens do Antigo Testamento. A partir da segunda parte do capítulo 11, que começa no versículo 32 e vai até o seu final, no versículo 40, também são registrados bons exemplos de fé. Contudo, são mencionados muitos homens e mulheres cujos nomes não são apresentados. São mencionados muitos homens e mulheres anônimos que serviram a Deus, que deixaram registrados muitos bons exemplos de fé. E em que condições estes deixaram muitos bons exemplos de fé, irmãos e irmãs? O texto nos informa quais foram as condições que esses homens e mulheres deixaram registrados os seus bons exemplos de fé. A partir do versículo 35 vai dizer assim, na segunda parte do versículo 35: alguns foram torturados, versículo 36, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, versículo 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Estes, diz o texto, obtiveram bom testemunho por sua fé. Ah, irmãos e irmãs, veja em que condições estes homens e mulheres do Antigo Testamento obtiveram bom testemunho. Foi através de lutas, foi através de provações, foi através de terríveis provações que eles deixaram registrado um bom exemplo de fé. Apesar das lutas, das provações, das terríveis perseguições, eles mantiveram a sua fé em Deus. Consequentemente, esta fé verdadeira colocada em Deus levou que a cada um a deixarem, a apresentarem o seu compromisso com Deus. Ah, irmãos e irmãs, a importância destes exemplos do povo de Deus registrado no Antigo Testamento, para servir de inspiração, de motivação para nós que vivemos no século 21 e que somos povo de Deus. Mas quero também destacar, irmãos e irmãs, nesta fala, o exemplo dos cristãos do início da igreja. Aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11, foi registrados bons exemplos de fé de homens e mulheres que viveram no período do Antigo Testamento. E agora quero trazer aqui para os irmãos o exemplo dos cristãos do início da igreja. Da mesma forma, a história da igreja nos mostra que os primeiros cristãos, dos 2 séculos e meio do início da igreja, também deixaram registrado na história um bom exemplo de fé.
o testemunho da sua fé e, consequentemente, deixaram registrados na história o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com a causa de Cristo neste mundo. Irmãos e irmãs, a história da igreja do seu início, a partir do livro de Atos dos Apóstolos e também pelos registros históricos de historiadores deste período, podemos perceber que desde o início os cristãos sofreram perseguições. Sofreram as perseguições dos líderes, das autoridades religiosas judaicas, mas sofreram também terríveis perseguições do Império Romano. Em determinados momentos, perseguição mais branda, mas continuava a perseguição, mas em outros momentos, dependendo do tipo do imperador que estava reinando, perseguições terríveis, como no tempo do imperador Marco Aurélio, no tempo do imperador Nero. A igreja, os cristãos sofreram terríveis perseguições. Entretanto, a história da igreja registra que estes primeiros cristãos deixaram marcados na história um bom testemunho de fé e, consequentemente, o seu compromisso com Deus. E é importante destacar, irmãos e irmãs, que o tempo de sofrimento em que esses cristãos mantiveram a sua fé firme em Deus, abraçaram o compromisso da causa de Cristo, o tempo não foi de alguns dias, não foram alguns meses, não foram alguns anos. Este tempo de terríveis provações sobre a igreja, no início da igreja, de perseguição, foram mais de 250 anos ininterruptos. Por isso, irmãos e irmãs, diante do capítulo 11 da carta aos Hebreus, que fala do valor da fé colocada em Deus, e que esta fé colocada em Deus necessariamente deve ser traduzida em compromisso com Deus. E vimos também no capítulo 11 os bons exemplos de fé do povo do Antigo Testamento. E também pensamos um pouco nos bons exemplos de fé dos cristãos do início da igreja, que por mais de 250 anos a igreja sofreu as perseguições do Império Romano. Por isso, então, irmãos e irmãs, neste momento é tempo de avaliação, é tempo de avaliarmos. Nós vimos dois grupos do povo de Deus do passado: o grupo do povo de Deus do Antigo Testamento e o grupo do povo de Deus no início da história da igreja. Ambos os grupos sofreram, mas mantiveram a sua fé firme em Deus e, consequentemente, abraçaram o compromisso da causa de Deus aqui no mundo. E nós somos o povo de Deus da atualidade, do século 21, do ano de 2021. Somos o povo de Deus. Se nós nos consideramos cristãos genuinamente, então somos povo de Deus, igreja de Jesus. E diante desses exemplos de fé do passado e de compromisso com Deus, precisamos avaliar, cada um de nós individualmente, como está a sua fé. Vimos que os cristãos, no início da igreja, a igreja sofreu terrível perseguição por longos
250 anos ou mais. Estamos há 1 ano sem poder comparecer aqui no templo, sem poder participar de cultos presenciais. Estamos há 1 ano e queremos perguntar: será que 1 ano sem poder comparecer aqui nos cultos presenciais, será que 1 ano tem sido suficiente para você esfriar-se na fé em Deus? Será que neste período de 1 ano tem sido suficiente para eu relaxar na minha fé com Deus? Será que este período de 1 ano tem sido suficiente para eu deixar a fé em Deus de lado? O meu compromisso com a causa de Cristo de lado? O meu compromisso com a igreja de Jesus que permanece, que avança, deixar de lado? A igreja do início sofreu terrível perseguição por longos 250 anos e permaneceu firme, de tal forma que nós estamos aqui como fruto da vida daqueles irmãos também. Por isso, irmãos e irmãs, é tempo de avaliação. Será que apenas 1 ano sem perseguição? Não, hoje a igreja não está sendo perseguida. Tem alguns líderes religiosos aí que tentam passar essa ideia. Nada disso. A igreja não está sendo perseguida. Nós estamos, como sociedade mundial, nós estamos enfrentando um problema seríssimo de ordem de saúde pública. É a pandemia do Covid-19. Nada de perseguição. É uma questão de saúde pública. E será que este 1 ano que você não pode vir no templo, será que tem sido suficiente para que você se esfrie na fé? Se isso está ocorrendo, imagina se você vivesse lá no 1º século da igreja. Será que você seria fiel como aqueles do passado foram, por longos anos? A nossa fé, irmãos e irmãs, tem evidenciado um bom testemunho cristão? A nossa fé tem evidenciado o nosso compromisso com Deus? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que prossigamos, apesar de não podermos nos reunir momentaneamente, presencialmente, mas a igreja continua. Estamos unidos na unidade do Espírito. E graças a Deus pela tecnologia, por esta tecnologia e por outras mais, que possibilita comunicarmos-nos uns com os outros, realizarmos este culto de louvor a Deus. Isto é a igreja acontecendo. Há irmãos e irmãs que de fato, mesmo não podendo estar presencialmente no templo, todos nós queríamos, mas que a nossa fé continue firme em Deus, e que o nosso compromisso com a causa de Deus permaneça em todas as áreas, porque a igreja continua viva e dinâmica no dia a dia. Por isso, irmãos e irmãs, apresentemos o nosso compromisso a Deus como uma oferta agradável a Ele, em nome de Jesus. Amém. Acabamos de ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus que nos chama ao compromisso com Deus, para que a nossa vida seja sempre consagrada a serviço de Deus neste mundo. Então, nesse instante, ouviremos o cântico Usa, Senhor.
Já estamos caminhando para o encerramento deste culto, momento do envio, e é momento também de oração e súplica. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Cantemos nesse instante, irmãos e irmãs, o cântico Ao Orarmos, Senhor. Momento de oração e súplica, coloque diante de Deus as suas necessidades, apresente diante de Deus aquilo que te aflige e também apresentemos diante de Deus a nossa gratidão. Momento de oração. Maravilhoso Deus, sabemos que o Senhor é um Deus presente. Sabemos que o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas e que conhece a nossa vida e tudo aquilo que envolve a nossa vida, muito mais do que nós mesmos a conhecemos. Por isso, Senhor, nesse instante de oração, nós suplicamos que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre as nossas famílias, e que o Senhor esteja suprindo a cada uma das necessidades. Ó Deus, suplicamos que o Senhor tenha misericórdia dos enfermos, que o Senhor tenha misericórdia dos aflitos, daqueles que passam por momentos difíceis nas suas emoções. O Senhor conhece todas as coisas. E por isso nós suplicamos que o Senhor esteja suprindo a cada uma das necessidades dos teus filhos e filhas. Ó Deus, o Senhor que é conhecedor de todas as coisas, nós, conforme diz a tua palavra, lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, a bênção de sempre confiarmos no Senhor e que nós possamos colocar mesmo nas mãos do Senhor tudo aquilo que envolve a nossa vida. E também nesse instante de oração apresentamos ao Senhor a nossa gratidão, porque reconhecemos que, apesar de todas as lutas do dia a dia, apesar dos momentos difíceis que enfrentamos, reconhecemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por isso a nossa gratidão, porque o Senhor é fiel e o Senhor não tem nos desamparado.
Agradecemos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, já estamos no término deste culto e o tema do culto de hoje foi compromisso com Deus. E nesse instante cantaremos o hino Segurança Bendita, que segurança sou de Jesus. E a última estrofe desse hino diz: sempre submisso quero viver, tua vontade sempre fazer. Que isto seja uma realidade na nossa vida, no dia a dia. Cantemos, irmãos e irmãs, Segurança Bendita. Oremos todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma excelente semana e que no nosso dia a dia, nesta nova semana, possamos demonstrar o nosso compromisso
com Deus e com a sua missão aqui neste mundo. Nesse instante, ouviremos o pós-lúdico. Deus abençoe a todos e todas, em nome de Jesus.